Que o profissional, ele não é só um apertador de botão. Ele tem todo um know-how, ele tem toda uma experiência de estar ali, ele saber o momento certo de fazer uma foto, de conjugar iluminação com exposição, com enquadramento, com tudo isso. Se tanta gente caiu fora do mercado, o que faz alguém ficar com esse reconhecimento? Para o fotógrafo profissional, hoje ele tem um leque de trabalhos, né? Ele não é só um fotógrafo de casamento, é um fotógrafo de estúdio, fotógrafo de portfólios, enfim. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Caminhos para o Seu Sucesso, sempre trazendo um convidado com algum notório saber em sua área que possa contribuir para o seu sucesso. Hoje, antes de eu apresentar meu convidado, curte já aí embaixo, compartilhe, porque eu sei que depois você vai acabar esquecendo e depois você não vai se arrepender. Convidado de hoje, uma figura muito querida, um grande amigo meu, e eu não vou apresentar ele porque qualquer coisa que eu falar dele é muito suspeito. Meu amigo Beto, seja muitíssimo bem-vindo. Se apresenta para o nosso pessoal, por favor. Obrigado, Joel, obrigado pela apresentação, né? Meu nome, vou dizer o nome primeiro, depois a gente se apresenta bonitinho. Edwilson Ferreira. Ninguém te conhece por Edwilson, prossiga. Beto Ferreira, para alguns, né, que me conhecem. Fotógrafo desde sempre. E casado com a Rosi, pai de 2 filhos, Vitor e Juliana. E vovô da Maria Valentina, o nosso maior tesouro, né? Tem a pequena. Beto Ferreira Edwilson, eu não sabia que você chamava Edwilson. O Beto, ele é fotógrafo há quanto tempo, Beto? Fotógrafo desde 1985. Tá. Já só continua trabalhando porque quer, porque já está rico já. Mas, Beto... Quase isso. Eu tenho certeza disso. Chegaram celulares que tiram foto sozinhas, você não precisa ajustar foco, você não precisa ajustar a luz, você não precisa fazer mais nada. Fotos lindas, até em cenários que não são tão bonitos assim. Perfeito, e realmente é isso. Você falou... Acabou com a carreira de fotógrafo? Não, ainda não. O fotógrafo ainda tem muito gás, eu acho que... Muito gás? Muito gás. Eu acho que tem muito gás, porque ainda depende-se muito do profissional, né? Para você fotografar um evento, para você... E não é uma questão só de você usar um profissional, a questão é você ter o status de ter um profissional ambientado no seu evento. Pode explicar, o status de ter um profissional ambientado no evento. Então, deixa eu perguntar de uma forma diferente, a mesma coisa que você ia responder. Tá. O que vai me convencer a eu contratar um profissional para o casamento da minha filha? Eu não tenho filha, viu? Ou eu falar para alguém, vai tirando foto com o seu celular de última geração? Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque o profissional, ele não é só um apertador de botão. Ele tem todo um know-how, ele tem toda uma experiência de estar ali, ele saber o momento certo de fazer uma foto, de conjugar iluminação com exposição, com enquadramento, com tudo isso, que dificilmente você vai ter quando você falou mesmo, né? Estou para alguém ali e ele vai clicar. A questão você não é só você ter um bom equipamento, não é você ter uma Ferrari na mão que você, às vezes, você não vai engatar corretamente. Uhum. Então, eu acho que tem esse parâmetro, né? Fecharam-se muitas, se não quase todas, aquelas casas de fotografia aqueles representantes Kodak, Fuji, que a gente via bastante. Né? E foram juntos muitos profissionais. Exato, foram muitos. O que diferenciou dos que ficaram? E para quem não te conhece, eu acho que vale a pena falar. Eu sei o quanto sua agenda está cheia, o quanto que é difícil marcar você para um evento. Se tanta gente caiu fora do mercado, o que faz alguém ficar com esse reconhecimento, toda essa região nossa de estado, eu sei o quanto que você é concorrido, o que diferencia um profissional que vai continuar no mercado? Olha, esse período todo, acho que a gente buscou mais conhecimento ainda. Nós passamos por um período um pouco
um pouco não, bastante complicado, mas eu acho que a gente se atualizou e se encaixou nesse mercado atual, que eu digo que é um mercado onde você tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso, você tem que estar mais próximo do cliente, e isso tem a ver muito com esse status de redes sociais, enfim, de tudo isso. Então, agilidade com rapidez, bom atendimento. Eu acho que continua sempre numa rotina, mas você tem que estar sempre melhorando. Para quem já está acostumado a acompanhar os nossos podcasts, parece que é combinado, e não é combinado. Quase todo mundo que passa aqui fala assim, eu me reciclei, eu estudei, eu tive que acompanhar as evoluções, parece que a gente fala assim, você fala disso. Tá. Não, que mudou, a gente acompanhou essas mudanças, e é um karma, todo mundo aqui acaba falando isso. Eu acho que tem a ver assim com... Não é uma... Você falou, todo mundo falou a mesma coisa, mas eu acho que o processo para todo mundo, acho que é mais ou menos, acho que o estilo, né? A temática é essa, de você ter que buscar mais conhecimento, buscar mais inovação e lógico, eu acho que tudo tem um pouquinho de sorte para tudo, né? Eu acho que quando você está numa profissão, se você não é apaixonado por aquilo que você faz, se você não gosta realmente, eu acho que não vai adiante. Eu vou discordar, né? Um bocadão do você. Eu não acredito em sorte. Não, eu falo sorte de uma maneira de você dizer que você é algo, vamos dizer assim, um iluminado. E eu acho que para você ser um iluminado, um talento... Aí eu até acredito, né? Que algumas pessoas nasçam com mais ou menos talento, com mais ou menos predisposição, com mais ou menos competências para fazer aquela determinada coisa. Quando você fala da paixão, a paixão, ela só é confundida com sorte quando você, por ter a paixão, você se esforça mais, você se dedica mais àquela coisa. A sorte, ela só existe quando a oportunidade te pega no momento que você está preparado. Oportunidades vão aparecer o tempo todo na vida de todo mundo, mas se você não se capacitou para aquele momento, talvez aquele momento não apareça nunca mais. Você falou uma coisa fantástica, que é capacitação, né? Não é? Exato. Porque assim, eu posso... Eu lembro certa vez no Faustão, um dos Big Brothers que saiu do Big Brother estava falando assim, e o que você vai fazer agora, né? Era uma mocinha. E o que você vai fazer agora, já que você não está mais lá? Você vai seguir... eu vou tentar seguir carreira, eu vou tentar ser modelo. E o que você vai... Não, eu vou me esforçar para ser modelo e ser... Mas quando eu passar da idade que eu não consegui mais ser atriz, aí eu vou ser dançarina do Faustão. As meninas lá, todas olharam para ela com olhar fulminante. Não é... Você, bailarina do Faustão. As meninas que estão lá dançaram muito, ralaram muito, estudaram muito, treinaram muito para fazer determinados passos. E não é sorte. Nossa, olha que sorte, ela chegou no Faustão. Tenho certeza que as meninas... Tenho certeza que você ralou muito para chegar até aqui. Não tem sorte. Né? Eu venho de uma linhagem de fotógrafos, vamos dizer assim, né? Que eu sou da época do filme, da época de você pegar e você mesmo revelar, de você mesmo preparar, de você mesmo ajustar tons de cores, sabe, balancear tudo isso. Eu tive bons mestres, né, para poder chegar até aqui. E eu acho que isso, como você disse, me capacitou mais para essa nova entrada, que é um sistema digitalizado, que é um sistema totalmente além do que a gente imaginou um dia. Quer ver que você fala assim, eu tive bons mestres. Feliz daqueles que tiveram bons mestres. Mas se os mestres aparecem no seu caminho, você não tem gana, você não tem vontade de, como é que é? Me ensina. Está disposto a aprender. Estava dando assessoria para uma empresa, nesses dias agora, é óbvio que a gente não vai falar nomes, e uma das líderes estava cometendo um erro muito grotesco, muito sério. E ela estava começando nessa função de líder. E chamaram a atenção dela, falaram, olha, fulano, não pode fazer isso, porque... E eu orientá-la. E
insegurança, nessa ansiedade de mostrar capacidade, de mostrar competência. Ah, não, eu já sei como é que eu vou fazer, não preciso. E era uma figura, um baita de um conhecimento. Então, apareceu a oportunidade de ganhar um conhecimento naquele momento e ela perdeu essa oportunidade. Não adianta, ela teve a sorte naquele momento, se quer chamar de sorte, mas não aproveitou o momento. Então, eu não acredito mais em sorte. Tá? E mais, quer ver? Vamos supor que alguém que se meta a besta a ser fotógrafo, e você falou de anos de estudo, anos de capacitação, anos de mudanças de realidade. O que se espera de um profissional hoje, eu imagino que seja muito diferente, até de poucos anos atrás, não precisa ir muito não, né? Mas alguém que... Então, antes de eu falar o que eu ia falar, eu não vou me antecipar. Fala você, alguém que queira começar hoje, primeiro, existe mercado? Tem mercado. Ainda tem? Tem mercado. Para o fotógrafo, eu vou dizer para você, para o fotógrafo profissional, hoje ele tem um leque de trabalhos, né? Ele não é só um fotógrafo de casamento, é um fotógrafo de estúdio, um fotógrafo de portfólios, enfim. Tem um leque de trabalhos que ele pode exercer dentro de uma função. Tá, mas por mais que exista esse leque, tem mercado? Não está muito saturado, não? Porque eu imagino que toda essa peneira que essa revolução digital fez e que afetou o mercado de vocês, deu uma baita de uma peneirada, um monte de gente foi ficando no caminho. E só ficaram aqueles que realmente tinham alguma coisa para mostrar. Quem está chegando agora? Como que chega? Como que entra? Olha, da mesma maneira como acho que com vontade, com gana e procurar investir no certo. Que hoje nós temos hoje você tem estudos para você chegar dentro de um mercado para investir. Por exemplo, porque fotografia é um investimento. Você vai montar um estúdio, você tem um investimento. Então vamos supor, eu vou investir em crianças. Criança é um investimento quase certo. Imagino. Né? Porque você faz um acompanhamento da criança desde quando nasce. Se o trabalho for legal, você acompanha por muito tempo. Exato. Você vai fazendo o dia a dia, o mês a mês, a história da criança. E você vai estar sempre com a família. Então um estilo de trabalho bem lucrativo que eu vejo. E aliado a isso, você vai estar aliado à família, enfim, você vai longe com isso. É o estúdio familiar, né? Uhum. O estúdio, eu falo igual você comentou. Você comentou uma coisa que falou sobre saturação. Sim, tem uma certa saturação em alguns segmentos da fotografia. Fotografia, por exemplo, a loja de fotografia praticamente não existe mais. O laboratório de fotografia também existem poucos, né? Então, a prestação de serviço, essa sim, ainda tem um campo ainda para ser explorado. E aí a gente pode pensar em grandes eventos de publicidade, de política, de esportes, né, que ainda tem margem nas grandes. Você quer ver você quer ver o que me procuraram? Eu fiquei assim porque era um campo que eu não conheço, é um mercado que eu não conheço, que é fotos de animais, fotografia de animal. E é um campo que a gente vai pesquisando, a gente vê que é um campo vasto que você pode explorar. A ideia de eu te provocar que o mercado está saturado acaba sendo um senso comum também, porque quem é mais ou menos não fica mais em mercado nenhum. Não é no da fotografia. Não é no da fotografia. Mais ou menos passa fome. Passa fome. Eu conheço algumas pessoas que que se dizem fotógrafos ou estão tentando trilhar esse caminho, mas vai muito no mais ou menos, né? Não dá para começar
quem está começando carreira, a não ser que tenha um papai que dê condições para comprar os equipamentos. Eu imagino que esses equipamentos sejam muito caros para você começar. Né? Caríssimos. Mas não precisa você ter equipamento de ponta para começar. Eu acho até que quem tem gana, vontade, com o próprio celular você começa um trabalho bacana, se você está afim de estudar, de montar, ou estou falando muita besteira? Não. Para começar. A fotografia ela tem uma grande parte da fotografia é a criatividade, você ser criativo. Você entendeu? Então às vezes você tem um olhar diferenciado que um bom profissional. Mas até para você desenvolver essa criatividade, como aplicar essa criatividade, tem estudo atrás. E que no final das contas acaba sendo a mesma ladainha. É buscar competências. Competências a gente se desenvolve. Que competências? As técnicas que você precisa para você manusear um equipamento, entender. Há pouco tempo atrás eu me meti a besta de tentar começar a estudar um pouquinho desse negócio. Esse negócio é complicado pra caramba. Quem vê pensa que é fácil acender uma luzinha ali, bota outra. Quase que eu soltei um palavrão. É nada, é muito complicado. Eu apanhei demais esse negócio. Então, essa parte técnica é uma frente de conhecimento que você tem que ter. E você falou da outra frente de conhecimento que tem que ter, que são das competências básicas, as soft skills que o pessoal chama. Saber lidar com gente, cativar a família. E todas essas duas frentes você desenvolve. As pessoas vão ou só num caminho ou só no outro. Ah, mas fulano é tão legal, ele vai se dar bem em fotografia. Espera um pouquinho, e o lado técnico? Ou então você mergulha pra caramba para aprender tudo que pode de fotografia, mas porque ou ele vai trabalhar num ambiente que ele não se relaciona com ninguém, ou quais essas competências ele precisa? Né? Eu imagino não existe um sem o outro. E aí, no seu caso específico, e eu imagino, e aí você fica à vontade para discordar de mim ou para me corrigir, porque eu sou leigo aqui. Tem um lado empresarial muito forte. Ou você é empreendedor e desenvolve esse lado empreendedor de buscar mercado, de estabelecer contatos, de desbravar mercado, de investir nas suas redes sociais. Tem um lado empreendedor muito forte. Tem. E é o que você falou, tá aberto para explorar isso, você entendeu? Você tem que estar plugado no que está acontecendo, você tem que... Para você ver, eu faço muitos trabalhos de ajuda, né? Assim, eu ajudo outros profissionais também em questões de não um curso propriamente dito, mas eu dou instruções, sabe? Eu faço isso, Você é o mestre das pessoas que você queria ter no começo da carreira? Eu acho que eu tenho isso comigo, sabe? Essa questão de colaboração, de ser um colaborador, sabe? De querer ajudar, porque eu já fui ajudado, eu sei como é que isso é difícil, entendeu? Então eu acho que tem esse fator de você ajudar e ser ajudado, eu acho que tem um valor muito grande. Isso passa muito pela formação moral, cultural, de paz, de convivência, né? Eu acredito muito nessa parte. Gratidão a gente devolve com o tamanho que deram para a gente. Eu não imagino estar onde eu estou se eu não tivesse pessoas que me apoiaram, que me sustentaram nisso. E parece tão óbvio essa retribuição, mas tem todo mundo que vê assim. Eu quero estar do meu lado, eu quero do meu lado as pessoas do bem igual você. Então, amigos a gente tem poucos. Ô Beto, me diga uma coisa. Quantos anos de carreira? Chuta, não precisa contar certinho. 36, né? 36 anos. Nem tudo são flores. Não. Tá. Teve momentos muito bravos nessa carreira? Teve muitos. A gente pensa... hoje eu falo assim, né? Eu tô velho para poder mudar de ramo. Mas eu não mudaria de ramo agora. Mas eu já pensei nisso lá atrás, né? Porque às vezes você, por falta de experiência, né? Você
você desanima por alguma coisa. Início de carreira? Foi lá. E há pouco tempo, né, com essa pandemia que afetou muita gente, muitos profissionais. E na verdade, assim, eu tive que voltar um pouco no tempo comigo, assim. Na pandemia, você fala? Eu tive que voltar um pouquinho, porque eu tive que voltar para o estúdio, né? Eu voltei para o estúdio, para trabalhar em estúdio, no momento em que não se fazia nada, né? Que a gente não podia mas não fazer tinha, mas estúdio para quê? Se as pessoas não estavam nem... Falta de papel, estúdio, assim? Não, não entendi. Vou te explicar. No período parado, né? O estúdio fechado, enfim. Para quem não sabe, desculpa uma interrupçãozinha, esse estúdio que a gente faz, todas as gravações nossas, é do nosso amigo Beto, agradecendo já. Vamos lá, Beto. Seguindo, eu fiz... eu acabei fazendo um vídeo para a associação comercial aqui, até o nosso amigo Maurício Pazian, que era o presidente na época, devo muito isso a ele também. E ele abriu as portas para mim para que eu pudesse fazer um vídeo institucional para a associação comercial, para explicar um pouquinho da fotografia, já que, né, o pessoal que estava fazendo vendas via WhatsApp, né, com as lojas fechadas, enfim, e eu fui explicar um pouquinho de como poderia se fazer foto com celulares, né, que todo mundo, né? E com isso as pessoas me procuravam para fotos profissionais. Então, por isso que eu falei, eu fiz esse comentário com você, que eu voltei para o estúdio, porque eu voltei para fotografar coisas que eu Foi um dos momentos mais difíceis da carreira? Foi. Foram 2 anos e meio assim, parado praticamente. Então, né? Grande aprendizado desse período. Muito. Qual? Eu acho que esse retorno que eu tive que ter, sabe, dar um passo, eu não falo um passo para trás, mas eu tive que reorganizar a minha maneira de fotografar, de conhecimento, porque eu tive que voltar para o estúdio, eu tive que entender de iluminação, eu tive que entender de foto de comida, de foto de calçado, de foto de roupa, de foto estilo, foto isso, foto aquilo. Então, quer dizer, foi uma constelação de coisas ao mesmo tempo. Foram muitas coisas acontecendo. O Beto saiu melhor? Não, eu não sou o melhor. Não. O Beto profissional saiu melhor da pandemia? Não perguntei se você é o melhor, desculpa. Reformulando a pergunta, entendi. O Beto saiu melhor? Muito melhor. Muito melhor. Com uma visão mais ampla, com uma visão... uma visão mais além do que eu tinha, né? Que coisa, entendeu? Né? A coisa abriu, sabe? Abriu. Se eu falar para você, eu mexo com gente da mesma forma que você. Já fiz treinamento com você. E esse mexer com gente, em determinado momento da pandemia, falando assim, não pode mais. Mas de uma hora para outra, você não estava necessariamente preparado para isso, nem profissionalmente, nem financeiramente. Graças a Deus eu tinha umas economiazinhas. Mas, Beto, teve mês na pandemia que eu tirei R$370. E que se não fosse por essas economias que me deram um gás. Mas o lado bom... É incrível como ainda tem gente que está esperando voltar ao mundão de antes da pandemia. Não vai voltar mais. Não volta. E uma das grandes razões pela qual não vai voltar mais é que quem sobreviveu da pandemia teve na quase totalidade das vezes. Eu não vi índice nenhum, mas é um chutômetro meu. Eu acredito que na quase totalidade das vezes das pessoas que sobreviveram da pandemia tiveram que se reinventar. E esse se reinventar implica necessariamente em você descobrir potenciais seus que você não estava explorando. Exato. O que eu falei que eu estava me metendo a besta de ver um pouquinho, estudar um pouquinho de iluminação, de fotografia, não foi por capricho. Que eu tive que começar a fazer vídeos em casa, tive que começar a fazer a fotografia em casa, e para dar um mínimo de qualidade, e isso me propiciou descobrir o quanto eu não sabia explorar o mundo digital. Aí eu falei, conforme você vai, se vira aqui, você vai ter que se virar desse lado, você vai ter que se virar desse outro. Eu comecei, como é que eu vou vender minhas palestras?
Aí surgiu o mundo online, que já existia há muito tempo, só que eu achava que não precisa. Tá bom do jeito que tá. A gente nunca se dá conta o quanto a gente está em zona de conforto. É impressionante. Isso é... É impressionante. Eu imaginava assim, que eu sou um fotógrafo basicamente criado dentro dos eventos sociais. Então, evento social não tinha. E aí eu imaginava, eu falei... Vou passar fome. Vou passar fome. Eu também pensei isso. Eu vou fotografar o quê? Casamento de formiga, né? Não existe. Eu falei, cara... E aí foi... Desculpa te interromper, só para te dar um pluszinho a mais. É porque falaram pra gente no começo... que dura 3 meses. Você lembra disso? Sim. Dura 3 meses. Falei, então beleza. 3 meses é apertado, mas vamos lá. Aí falou assim, vai demorar mais um pouquinho. Beleza, vamos esperar mais um pouquinho. Eu aguento. Vamos esperar mais um pouco. Rapaz, ficamos um ano e meio parados, realmente fechados tudo, não foi isso? No caso do setor de eventos, nós fomos os últimos a voltar, né? E aí, desculpa, eu interrompi seu raciocínio que você estava falando. Que você estava acostumado com eventos e que os eventos pararam. Sim, eu falei, vou vender o quê? Não tenho o que vender, né? Não tenho o que fazer. Eu não tenho uma bola mágica, não tenho... Aí foi quando apareceu essa oportunidade que eu tive que dar uma reinventada e voltar para estudar, né? Eu tive que estudar, porque... É totalmente diferente você entrar no estúdio para fotografar determinado produto e você fotografar pessoas em eventos, entendeu? Então tem todo né? E aí você volta e aquela preocupação, você tem que entregar um bom material. Se você está sendo procurado e quer que a pessoa quer vender o produto dela com qualidade, você tem que dar qualidade. Hoje a internet é um caminho bom para se capacitar para a área de fotografia? Tem bons profissionais dando curso, sim. Tem bons profissionais. Tem cursos gratuitos também para pessoas... Mas de bom nível? Bom nível, sim. Tem muita picaretagem nesse mundo? O que eu procurei de informação... Para as minhas necessidades de amador foram muito tranquilas, mas para quem quer entrar nesse mundo profissional, tem informações muito ruins? Tem. Na internet? Tem. Muito ruins? Tem enganações para todo lado, né, Joel? Então, e fotografia não é diferente, né? O pessoal usa meios aí de... Eu estava contando, então, eu estava falando, bom... não dá para ficar esperando, mas chegou uma hora, a gente esperava assim, vai acabar. Vamos ficar esperando acabar, vai acabar. Não, vamos ficar esperando acabar. Teve uma hora que você falou assim, não dá mais para ficar esperando acabar. Alguma coisa eu vou ter que fazer. E foi legal que nesse momento, um grande cliente meu da região central do estado de São Paulo, ele falou assim, olha, nós vamos fazer um treinamento com o pessoal e para... um treinamento que eles iam dar online, sei lá como eles iam fazer, e a gente precisa fazer chamadas. Você não quer gravar chamadas para a gente? A gente dá uns temas, você faz chamadinhas de 1 minuto, 30 segundos, só para as chamadas que a gente vai fazer, depois eu daria o treinamento online. Hora que eu gravei 1, 2, 3, 4, 5 chamadinhas, assim, tava no carro, parava, fazia uma chamadinha de vídeo. Tava em casa, fazia uma chamadinha focando inteligência emocional, outra focando liderança, outra focando... E ficou legal, super improvisado, absurdamente amador, não consegui dar nem metade da qualidade que precisava. Mas ficou tão assim, eu falei, uia, é isso que estão fazendo na internet. É isso que o pessoal está... E tem gente colocando coisas desse tipo na internet, em todas as áreas, igual você, com conteúdo muito ruim, conteúdo muito fraco. Aí eu falei, uia... Dá para explorar esse segmento, mas foi aprendizado de pandemia, de quem se reinventou, né? Então, esse mundão fala assim, olha, vamos esperar voltar, e esses vão quebrar, e não precisa ser fotógrafo, não precisa ser psicólogo, é em qualquer área, o mundão de antes não volta mais. E esse filtro que a gente estava falando dos mais ou menos,
rapaz, não sei o que você vai fazer da sua vida, se você vai ser fotógrafo, se você vai ser psicólogo, se você vai ser enfermeiro, se você engenheiro, não interessa. Rapaz, as capacitações técnicas e as capacitações básicas, vai atrás delas, meu amigão. Porque, ô Beto, lembra quando a gente falava... Eu lembro quando você participou do treinamento, no primeiro treinamento comigo, foi no meu comecinho de carreira também, eu era muito novinho. Associação comercial. Isso! Eu lembro que, inclusive, nossa, eu lembro de verdade. E naquele tempo a gente já falava assim, alguma coisa do tipo assim, que o mundo... Tudo que você mudou nos últimos 10... Estou falando, 20 anos atrás? Sim. O mundo... Imagina que o mundo mudou nos últimos 10 anos. Nós vamos mudar mesmo tanto nos últimos 20 anos. Nós vamos mudar o mesmo tanto em 5 anos. Lembra alguma coisa assim? Que a coisa vai começar a acontecer muito rápido. Isso é fichinha. Mudar 10 anos em 5 é fichinha. Isso aí não existe mais. Agora, não sei se existe um mecanismo, não sei se você conhece isso, Beto, isso é muito legal. Para se medir o quanto que o mundo está mudando, não sei se você já conhece isso. Quanto tempo a humanidade leva para dobrar seu conhecimento? Já viu isso? Já vi. Eu dei uma palestra esses dias disso. Então, em 1500, você demorava 200 anos. Sim. Então, assim, todo o conhecimento da humanidade, em 200 anos você dobrava tudo que a humanidade dominava. Aí passa a Idade Média, começa a Renascença, estou falando isso de 1700, 1800, demorava 100 anos. Depois com a Revolução Industrial, passou a ser 50 anos. Quando chega no pós-guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, passa para 20 anos. Antes da pandemia, em 2020, é que eu vi esses dados, estão muito recentes na minha cabeça, que eu trabalhei esses dias. Em 2020, antes da pandemia, que foi uma revolução absurda, em 2020 demorava 12 horas para a humanidade dobrar todo o seu conhecimento, duplicar tudo que domina. Você imagina depois da pandemia? Eu não tenho esses números, eu acho que é até curioso a gente ver isso aí. Depois da pandemia, nessa velocidade toda, e tem gente que ainda está esperando a coisa voltar atrás. Meu amigão, aquele conhecimento que você tinha 2 anos atrás, já está ultrapassado em muita, na sua área então. Olha, a gente vê hoje, mudando só um pouquinho o foco, mas você vê hoje alunos contestando certas matérias para professores, né? Chega lá e fala, professor, mas eu vi isso na internet, eu vi isso em tal canal, eu vi isso em tal... E não é o que você está falando. Nossa! Não é? Então é a mesma coisa com a fotografia, que é algo muito rápido. Às vezes você tem que estar plugado, tem que estar atualizado para não falar ou para não exercer tal função ou falar besteira num conhecimento. Ou usar um recurso diferente, ou usar um equipamento diferente. Não é nem questão de você dominar ou não dominar, porque por mais que você domine, alguém que chega e fala assim, eu imagino que conhecimento, equipamentos na sua área, novidades tecnológicas na sua área, a todo momento. É difícil acompanhar, né? E não dá conta, eu imagino que... Aí que está. O raciocínio é esse. É a sua especialidade. Nem para você, até para você acompanhar aquilo que é a sua especialidade, é difícil de tanta coisa nova que aparece, né? Imagina você acompanhar todas as demandas que tem, porque até agora de pouco a gente está falando, tá bom, Beto, você tem que ser um bom profissional, então tem que conhecer as técnicas, tem que acompanhar a novidade, que não dá conta. Sim. Só que também você tem que acompanhar essas novidades na forma de se relacionar com as pessoas ou de qual mídia digital está te dando mais respostas, né? Ó, que doido, ó que mundão doido que a gente está. Mas o que eu ia falar era uma outra coisa em cima do seu comentário.
Saiu um estou inventando, tá? Leigo, Tá. tem leigo, tem direito de falar besteira, tá? Ok. Então saiu um novo sistema de iluminação que evita isso ou facilita isso, tal, e você tá num determinado casamento, o camarada vira para você e fala assim, mas por que você não tá usando o tinininini? A gente ouve muito isso. E às vezes coisa que você nem sabe. Então não quer dizer nem que você é ou não é capacitado. Sim. Né? Essas são as demandas Mas que esse mundão tem. É a demanda, é muito rápida. É muito rápida. E aí você, às vezes você chega lá com um certo... até pouco tempo, você não leva luz contínua para os seus eventos, tal, não sei o quê. Você só usa luz dura, que é a luz de flash. Sim. Mas estão usando isso... É que a informação está muito fácil, né? Ou certo ou errado, que você falou que tem muita picaretagem, mas a informação está muito disponível, né? Ela tá muito fácil. Muito assim, disponível. E é o que acontece com bons profissionais ou maus profissionais de procurar os meios. São os que ficam no mercado. Você está falando da molecada jovem contestando o professor, que antes primeiro que não podia contestar professor. Quando a gente era criança, o professor falava, era verdade. Nossa, que atraso, não? Que bom que essas coisas mudaram. Mas daí... E voltando no Natal da reciclagem, e antes que os professores fiquem bravos que eu vou falar, é só um exemplo que vale para qualquer categoria, mas aquele professor que acha que porque, sei lá, eventualmente é funcionário do Estado e está garantido, e trabalha com o mesmo materialzinho amareladinho na mão, que ele usa o mesmo materialzinho de ano após ano, minha amiguinha, essa professora vai ter dificuldade. Você pode até argumentar comigo assim, Joel, mas o conteúdo de história da humanidade, por exemplo, continua o mesmo. Opa, lógico que é. Mas as estratégias didáticas, pedagógicas, para acessar esses alunos que estão numa velocidade muito mais rápida, já é totalmente diferente. E eu tenho certeza que esses professores que não estão acompanhando isso acabam tendo dificuldade. Lógico, acabam nada. Eles já estão tendo, né, dificuldades. Você imagina, na área que eu atuo, que é essa parte de desenvolvimento pessoal, essa parte de neurolinguística, de programação neurolinguística, essa parte de coach, de inteligência emocional, que são ciências que a toda hora, é uma das ciências que mais produz conhecimento. E a gente entra para dar uma palestra, um curso, sei lá, com 20, 30 pessoas, uma palestra com 100 pessoas para mais. Quando as pessoas começam a contestar assuntos que são novidades, né? Que doideira você conseguir acompanhar isso tudo para enfrentar essas demandas. E tem coisas sem o menor medo de falar assim, olha, eu não ouvi falar disso, não conheço. O bom que a gente tem é isso, né? De você ter esse contraditório, de você poder... Né, de você debater de boa, né? Assim, igual você falou, não conheço. E aí, não conheço, vou atrás. E às vezes esse não conheço, vou atrás, você descobre ou que a pessoa jogou um baita de um verde para te pegar no contrapé, ou realmente aquela informação está errada. E dos vários picaretas da internet, dos gurus da fotografia, da medicina, de qualquer ramo de inteligência que você falou mas aí, né? O contraditório faz a gente crescer. Essa pandemia foi um baita de um contraditório. Assim, não é mais assim, amiguinho. Não é mais assim. Eu não sei como é que vai ser, mas não é mais assim. Se vira. E vai o Beto fazer fotografia de estúdio. Voltei para lá, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que eu já tinha largado mão, até por conta do tempo que desprendia para isso. E consumia meu outro lado, que era evento social, essas coisas. Então... E você achava, e aí muito de boa, o Beto cobria eventos sociais, o Beto cobria algum processo na família, do crescimento de uma filha, alguma coisa assim. Você se considerava em zona de conforto? Ou você achava que era isso mesmo? Não, eu estou fazendo a minha parte correta, tá beleza. Você se considerava em zona de conforto? Muito.
Muito. Você considerava? Para mim, eu estava, tipo, não, tá, mas... tá pagando as contas, eu toquei, tá, sabe, tá sobrando, tá isso, tá aquilo, tô de boa. Então, mas você se achava em zona de conforto ou você, olhando agora, você se via em zona de conforto? Na ocasião, você se sentia em zona de conforto? Antes de pandemia? Não. 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 E em muitas coisas você se achava de ponta. Claro. Igualmente. Sabe aquela coisa sabe a moral da história? Acorda, né? É isso. Sabe a moral da história? Não interessa no que você está trabalhando. E esquece pandemia. Estou falando desse novo mundo pós-pandemia. Não interessa no que você está trabalhando. Você tem um monte de zona de conforto que você está tranquilão. E antes... eu tenho certeza, vai vir um monte de gente que vai vir brigar comigo por causa disso. Como é que é a história do Everest? Você já ajudou isso aí, fala assim, o guru mandou eu sair da minha zona de conforto, eu fui escalar o Everest e morri. Mas pera um pouquinho. Não confunde as coisas. Exato. Primeiro, você, eu e qualquer um que está nos escutando tem as suas zonas de conforto. Você vai mudar essa zona de conforto se você quer. Tá? Tem pessoas que falam assim, mas eu estou feliz. Ótimo. Perfeito. Continua na sua zona de conforto, continua feliz. Algum tempo atrás, uma moça veio me chamar e falou assim, Joel, meus pais idosos, eles são muito capazes, eles são muito inteligentes, você faz um processo de coaching com eles, para eles saírem dessa zona de conforto, para eles empreenderem, para eles fazerem alguma coisa, utilizar, né? Eu falei, vamos lá, deixa eu conversar com eles. Eles me receberam na casa deles, um casalzinho de idoso muito bacana, muito educado, velhinhos, mas assim, uma lucidez. E não, olha, porque a gente trabalhou a nossa vida inteira, e agora é o melhor período da nossa vida, porque a gente recebe os filhos no final de semana, a gente planeja o final de semana, a gente passa a semana inteira planejando para receber os filhos, que é tudo que a gente queria na nossa vida. Eu falei, moça, não vou fazer processo de coaching com eles. Eles estão felizes. Por que você vai mexer na zona de conforto de quem está bem? Agora, quando a pessoa chega e fala assim para você, não, eu não consigo atingir meus objetivos profissionais. Não, meu relacionamento não está legal. Eu não sei o que não está legal na sua vida. Eu só tenho uma certeza, que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E isso não é o melhor sinônimo de zona de conforto. Você só saiu da zona de conforto de antes, durante a pandemia, porque você não tinha nem se tocado e estava legal. Enquanto estava legal, maravilha, show de bola. Continua. Segue. Tá dando certo. Não é? Então o pessoal fala assim, esses gurus... Espera um pouquinho, ninguém é obrigado a sair da zona de conforto, não. Agora, você quer mudar a sua vida? Você vai ter que sair. Você quer progredir? Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Mas eu estou me esforçando. Dançou. Se você se esforçar com os mesmos comportamentos que estão te ferrando, dançou. Você vai continuar, vai ficar mais cansado e vai continuar se ferrando. Exato. E eu lembro de uma coisa que vem sempre à memória, era que a gente tinha, lá atrás, a gente tinha uns treinamentos e eles se tornavam repetitivos, né? Treinamentos de? Treinamentos de vendas, treinamentos né, na parte de como vender mais fotografia. E eles, assim, pareciam que eram... Pareciam não, eles eram repetitivos. Eram basicamente, você treinava essa semana, a semana que vem era a mesma coisa, era a mesma coisa, era a mesma coisa. E aí você se cansava, né? Sabe? Você se cansava daquele... né? Por exemplo, é a mesma coisa que você aprende, é a mesma coisa que você... E o resultado não vinha. Então, ou você sai daquilo que não está te ajudando em nada e busca algo mais relevante. Ô Beto, antes, eu dou treinamento de vendas há muito tempo. Você está falando agora, cara, os treinamentos de vendas, pelo Senac, por exemplo, tinha carga horária de 50 horas.
Um dos treinamentos de vendas que eu dei durou 50 horas, eram todos os sábados. Gente, hoje é inimaginável. Era muito maçante. É inimaginável, mas era o que... Era um treinamento da época, era um dos treinamentos considerados tops. Hoje, um treinamento de 3 dias é um treinamento muito extenso. As coisas têm que ser uma informação muito mais dinâmica, mais rápida. Então, mudou muito. Você está falando agora, eu estou olhando para trás dos treinamentos de começo de carreira. Gente, o conteúdo era totalmente diferente, a forma de passar era totalmente diferente. E graças a Deus que a gente acompanha alguma das mudanças. Tem muitas coisas que a gente não dá conta de acompanhar. Mas conforme a água vai batendo na bunda, a gente vai rebolando na direção. Vai nadando diferente. Beton, quero começar hoje fotografia. 17 aninhos, 18 aninhos, é uma coisa legal, bacana. Começa por onde? Um equipamento, né? Tem que comprar um equipamento bom. Mas hoje poucas pessoas têm condição de comprar um equipamento bom para começar. Estou começando, Beto, do zero. Mas um bom equipamento, às vezes, você não precisa gastar o que você não tem. Você vai comprar. Tem que ter um equipamento. Tá. Você não adianta, como você falou, às vezes você vai... O que remete a fotografia a um bom desempenho é você ter um conhecimento aliado a um bom equipamento, né? Juntando isso, você vai se dar bem. Mas eu penso assim, se eu fosse hoje, começar hoje, eu mudei um pouquinho, tá? Fica à vontade. Se fosse eu. Você tem que começar como um trainee. Então, você tem que se espelhar em alguém que seja ok, para você buscar aquilo, para você buscar... Algum profissional já estabelecido, você fala? Isso. E aí? Dá o beabá, dá o caminho das pedras. Estou começando minha profissão. Eu, por exemplo, eu comecei, mas eu comecei como a gente falou, a gente começou carregando as pedras muito... Então, começar como um trainee é você, por exemplo, encostar numa pessoa, por exemplo, chegar e falar, eu quero aprender. Posso acompanhar? Posso te acompanhar? Vou carregar a sua mala. Esse é um ponto. Tem profissionais dispostos a estender essa mão? Tem. Tem. Eu sou um. E na área... vocês como escutem isso, cobrem isso. Não, eu acho fantástico, eu acho show. E na área do conhecimento? Nessa gama toda, e isso é até para mim, tá? Que ainda estou engatinhando nesse mundo das filmagens e das fotos. Com tanta coisa para aprender, por onde começa? Eu estou falando de conteúdo mesmo, sei lá, de posicionamento, de iluminação. Qual que é o comecinho do comecinho? Porque no meio de tanta coisa para aprender, a gente se perde. Pelo menos, eu estou apanhando muito. Tem. Como eu falei para você, tem ótimos profissionais. Não, mas para aprender o que primeiro? Qual das coisas você aprende primeiro? A partir do momento que você encontrou um canal legal no YouTube, qual das coisas você aprende primeiro? Luz, iluminação. É difícil pra caramba. Luz é muito difícil. Mas fotografia 90% é você dominar a técnica da luz. A partir do momento que você dominar um pouquinho desse conteúdo, que é a iluminação, o resto fica suave. Totalmente suave. Por que você não começa a gravar vídeo para ensinar o povo a tirar foto? Você tem facilidade para isso. Mas isso é uma outra história. Outra história. Beto, nosso tempo deu. Feliz da vida. Mas aí você não vai sair tão fácil assim, não. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, de tudo isso que a gente falou e de alguma coisa que você pode deixar para quem está nos ouvindo. Eu diria que, como fotógrafo, né, como profissional de imagem que sou, que a fotografia é algo vibrante, apaixonante, né? E
e que não deixem de registrar momentos de alegria, momentos de felicidade, seja com celular, com câmera, com qualquer... Ou com um bom profissional. Você não ia perder a oportunidade dela. Você me atravessou. Mas é isso. Olha, Beto, eu sempre fui muito interessado, mas um interessado amador, sempre quis fazer um curso de fotografia. E quando a gente começa a conversar com quem é apaixonado por você, igual você é por esse tipo de coisa, dá vontade de falar assim, não, agora é hora, nem que seja por hobby mesmo, de aprender um pouquinho mais. Meu querido, muito agradecido, primeiro por ceder o seu estúdio para a gente poder fazer esse trabalho todo, que está sendo muito legal. Está sendo um prazer imenso, e sabe? Ver. Muitíssimo agradecido pela sua presença, demais mesmo. Sou seu fã e cada vez mais grato. A gratidão é tudo. Obrigado, Betão. Até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima.